Olá, queridas e queridos. Voltamos aqui hoje para continuar conversando sobre desenvolvimento pessoal. E hoje nós vamos falar de uma terapeuta, a formação é psicologia, ela é uma psicóloga, chama-se Joan Rosenberg. Ela é dos Estados Unidos, de Los Angeles, Califórnia. E ela tem alguns livros, o último já é um best-seller, né? Que é 90 segundos para ter a vida que quer ou para ter uma vida que você ama. Nesse livro trata de como você consegue lidar com as suas emoções negativas para ter autenticidade, para ter confiança, para ter resiliência. Então, hoje nós vamos conversar aqui sobre a Joan Rosenberg, porque tem tudo a ver com o nosso tema. Ela aqui vai falar de sentimentos, né? De como lidar com esses sentimentos ruins. Ela nos oferece as estratégias e fala quais são as vantagens que temos quando conseguimos, na verdade, encarar esses sentimentos que a gente chama de sentimentos ruins. Voltamos já já para conversar sobre a Joan Rosenberg. Tá ok? Já já voltamos. A terapeuta Joan Rosenberg, ela nos fala inicialmente de 8 emoções desagradáveis e que nós precisamos saber enfrentar, lidar com elas, ou seja, resolver essas emoções dentro de nós para que possamos ter uma série de benesses, como confiança, como resiliência, como autenticidade. Então, quais são essas 8 emoções desagradáveis que a Joan Rosenberg nos fala? É a tristeza, a vergonha, o desamparo, a raiva, a vulnerabilidade, o constrangimento, a decepção e a frustração. Ela enumera essas 8 emoções desagradáveis que nós, seres humanos, temos dificuldade em lidar com elas. Por que temos dificuldade? Porque essas emoções desagradáveis, elas nos trazem sensações corporais que não gostamos de sentir. Por exemplo, se estamos tristes, nós sentimos muitas vezes aquele peso no coração que a gente chama, né? O coração tá pesado, o coração tá apertado. Essa é uma sensação desagradável que nós não gostamos de ter e muitas vezes evitamos encarar, né? Então, se você sente vergonha, você sente que a sua face fica ruborizada, fica quente, fica vermelha, e aí você fica constrangida por perceber que as pessoas estão notando que você está com vergonha. E a vulnerabilidade, para muitas pessoas, significa fragilidade, fraqueza. Então, ela muitas vezes se refere no nosso corpo, a vulnerabilidade, como uma exposição, uma falta de proteção, né? E enfim, e por aí vai, né? Então, a Joan, ela vem colocar pra gente que quando nós conseguimos enfrentar, passar através dessas emoções desagradáveis, sem fugir dela, porque a grande maioria das pessoas faz o quê? A grande maioria das pessoas foge dessas emoções através dos vícios, né? É o vício de fumar, o vício de beber, o vício de usar drogas, o vício até de trabalhar, né? Que não deixa de ser um vício. Então, é uma forma que as pessoas encontram de se desconectar
né, e não ter que encarar essas emoções desagradáveis, porque realmente gera assim um pouco de desconforto. Mas nós podemos sim nos preparar para estarmos enfrentando essas emoções desagradáveis, porque isso vai nos trazer, como eu já falei aqui, coisas muito boas para a nossa evolução, né? Então é importante que a gente tenha a clareza de que precisamos sim continuar conectados e lidar com essas emoções ruins. Porque se a gente se desconecta e entra para um atalho de um vício desse, não é bom, você não vai nunca resolver esse problema e ainda vai arranjar mais um problema, que é um vício em alguma coisa, certo? Algumas vezes as pessoas, quando ficam nervosas, sentem dor no estômago, sentem dor abdominal e não gostam de sentir, né? Porque são coisas desagradáveis. E com isso, elas se desconectam, ou seja, se entregam a vícios para não ter que pensar naquelas emoções desagradáveis. Já se você consegue lidar com as emoções desagradáveis, normalmente, vamos dizer, normalmente está ligada a uma outra pessoa, você quando vai lidar com as emoções desagradáveis, isso precisa ser feito de uma maneira muito tranquila, muito suave, de uma maneira positiva, né? Porque se você for atacar alguém que possa ter te atacado e ter te provocado alguma dessas emoções desagradáveis, você não vai estar crescendo, evoluindo e nem ajudando o outro a crescer e evoluir. Então, o enfrentamento dessas emoções desagradáveis tem que ser feito com gentileza, tem que ser feito com positividade. Eu sei que não é fácil, porque quando nós estamos nos sentindo mal, a primeira coisa que queremos é fazer o outro se sentir mal também, o que é um erro, porque aí a coisa nunca se resolve. Muito pelo contrário, essa postura de querer fazer com o outro o que está sendo feito com a gente afasta o outro de nós. E muitas vezes bons relacionamentos se perdem por essa falta de gentileza, por essa falta de positividade ao tratar dessas emoções desagradáveis com o outro ou com os outros. Então, esses 8 sentimentos desagradáveis que nós abordamos aqui, a tristeza, o desamparo, a vulnerabilidade, os 8, né, que nós falamos aqui, eles dificultam a nossa comunicação. Por quê? Exatamente porque não conseguimos lidar com essas emoções desagradáveis. Então, com isso, nós não conseguimos nos expressar e vamos guardando, que isso aí vai se transformando numa coisa pior. Muitas vezes numa raiva e muitas vezes você, quando vai falar, é num momento explosivo. Por isso que é tão importante que você aprenda a lidar com essas emoções e que você consiga conversar com o outro ou com a pessoa diretamente envolvida de uma maneira gentil, bem intencionada e positiva. Porque se não for dessa forma, você vai estar provocando no outro também as emoções desagradáveis, o que não vai ser bom, porque vão ficar duas pessoas machucadas num ambiente só. Então você precisa lidar, pensar, racionalizar essas emoções, curar para poder estar tratando com outras pessoas exatamente de um nível bem intencionado, gentil e positivo. E isso é muito importante para que você consiga ter uma comunicação e ter um resultado positivo nessa comunicação. Bem, quando nós conseguimos passar por essas emoções desagradáveis dessa maneira, como eu falei aqui, bem intencionada, gentil e positiva, nós conseguimos o que com isso? Primeiro, nós conseguimos uma congruência enorme,
O que eu penso é igual ao que eu falo, é igual ao que eu faço. E essa congruência é uma coisa fundamental para nossa mente, né? Então, realmente, eu sou uma pessoa que eu penso, eu ajo, eu falo a mesma coisa. Então, essa congruência nos eleva muito. A confiança. Ficamos confiantes no nosso modo de falar, no nosso modo de agir, o que é fundamental também para o nosso desenvolvimento. Nós aprendemos a aceitar elogios, ao invés de recusá-los, de rejeitá-los. E nós aprendemos a cuidar, a diminuir a nossa autocrítica, porque a autocrítica, ela destrói o ser humano. Ela muitas vezes pode levar pessoas a estados de depressão grande ou até algumas vezes até mesmo ao suicídio. Então, quando a gente consegue passar através desses 8 sentimentos desagradáveis, quando a gente consegue estar aqui sem se desconectar, sem se entregar a vícios, enquanto estamos lidando com essas emoções, conseguimos de fato lidar com elas, nós ganhamos congruência, confiança, aprendemos a nos criticar menos, aprendemos a ser autênticos. Isso faz parte da congruência, né, que nós conversamos aqui. Aprendemos a ser resilientes, a saber que passamos as coisas desagradáveis, mas que depois, quando sabemos enfrentá-las, tudo volta ao normal. Voltamos ao nosso estado normal, principalmente quando conseguimos lidar com essas emoções ruins de uma maneira gentil, bem intencionada e positiva, como a Joan fala muitas vezes. Então, eu achei bem interessante, porque aqui está falando de emoções e emoções desagradáveis, emoções essas que são desagradáveis e que a gente tem impressões corporais através dessas emoções desagradáveis. Se eu tenho medo, eu começo a ter suor, eu posso ter diarreia, eu posso ter dor no estômago. Se eu tenho constrangimento, eu posso sentir vergonha, posso ficar ruborizada, a face quente, né? Se eu tenho tristeza, eu vou ficar com peso no coração, uma dor, um aperto. Então, essas sensações corporais nos incomodam e fazem com que, muitas vezes, queiramos nos desconectar desses nossos sentimentos desagradáveis e nos entregarmos a vícios, o que é ruim, porque vai ter uma hora que você vai precisar ver isso aí, encarar. Então é melhor que você se prepare e que faça isso exatamente de uma maneira gentil, bem intencionada e positiva. Então eu espero que vocês tenham compreendido aqui, né, como é que a Joan Rosenberg trata desses sentimentos desagradáveis, do que trata o livro dela, porque o livro dela, na verdade, fala de 90 segundos, é o título do livro dela, para você ter uma vida que você ama ou para você ter a vida que você quer, né? A tradução fica meio dúbia aí. Então, na verdade, o que é? Toda vez que nós temos essas sensações corporais desagradáveis, devido a um sentimento desagradável, é porque a gente teve um sentimento e houve um comando e houve liberação de substâncias na nossa corrente sanguínea que promovem esse mal-estar corporal. Mas a ação dessas substâncias que nos causam esse desconforto físico, corporal, é de 90 segundos. Então, ela fala que se você conseguir passar esses 90 segundos e você conseguir pensar de maneira gentil, positiva e bem intencionada sobre essas emoções desagradáveis e lidar com ela dessa maneira, isso passa. Então, esse é o porquê do título do livro de 90 segundos. É o tempo que essas substâncias desagradáveis levam atuando na nossa corrente sanguínea para causar efeitos físicos, corporais desagradáveis em nós. Então, eu acho que é esse o meu recado sobre a Joan Rosenberg. Com certeza, ainda vou ver muito mais coisas sobre ela, porque eu não consegui achar o livro dela traduzido aqui para o Brasil de maneira oficial. Eu achei vários de maneira oficiosa, mas eu não gosto de comprar assim,
porque muitas vezes a tradução é dúbia e eu prefiro aguardar ter o livro traduzido oficialmente em português, porque aí é uma coisa revisada, bem feita, enfim, é opinião minha. Mas eu tô assistindo muita palestra dela, eu tô assistindo, tô lendo muito artigo dela, muita coisa, de um primeiro momento é o que eu vim trazer, conforme eu combinei com vocês, que a gente agora vai trazer aqui novas pessoas que falam sobre sentimentos, emoções, desenvolvimento pessoal e vamos ver o que nos aguarda na próxima semana. Tá ok? Beijos no coração de vocês. Eu amo vocês. Beijos.